Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje, seguindo o nosso plano de leitura anual, você deve ler Eclesiastes capítulo 12, terminando assim o livro de Eclesiastes, e Filemon, a carta de Paulo a Filemon. Bem, nós vamos meditar na carta de Paulo a Filemon, versículo de número 20, e eu peço a você que esteja atento à leitura que farei desse texto e esteja meditando nesta palavra. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Oremos, irmãos. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor a sua bênção. Pedimos a ti, ó Deus, que esteja iluminando as nossas mentes por meio do seu Santo Espírito. Que assim, ó Pai, nós entendamos a mensagem do Senhor para nós e assim, ó Deus bendito, edificados por esta mensagem, estejamos agindo de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade. É o que nós desejamos e oramos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, nós temos aqui a carta de Paulo a Filemon. É uma carta endereçada a uma pessoa, diferente de outras cartas que ele escreveu, direcionada à igreja e a pessoas. Aqui é uma daquelas cartas que nós chamamos de carta pastoral de Paulo, onde Paulo está instruindo alguém a respeito de coisas concernentes à vida dela em relação à posição que ela tomou diante de Cristo, diante do mundo em que ela vive. Filemon é um senhor de escravos, natural, morador da cidade de Colossos, um cristão da igreja de Colossos. Filemon, como senhor de escravos, possuidor de alguns escravos, tinha um escravo fujão, coisa que era comum à época. E esse escravo fujão chama-se Onésimo. Onésimo, ele se encontra com Paulo, ele procura abrigo debaixo da proteção do apóstolo Paulo. E ali Deus converte o coração de Onésimo. Deus trabalha no coração dele. Então Paulo instrui a Onésimo que ele deva voltar ao seu Senhor e lhe pedir desculpas. E nesta carta aqui, que Paulo escreve a Filemon, Paulo está instruindo a Filemon de como que ele deveria agir com relação a Onésimo. É interessante que o diálogo de Paulo aqui é um diálogo de um apóstolo com um irmão em Cristo. E curioso que Paulo, você vai perceber na leitura desta carta, que é uma carta carregada de emoção, de sentimentos, que Paulo não faz uso da sua autoridade apostolar, do seu apostolado, da sua autoridade como apóstolo, como alguém enviado por Cristo para pregar o evangelho sobre Filemon. Paulo ele vai usar do amor cristão no seu diálogo, na sua argumentação, para convencer a Filemon a receber Onésimo com amor, com respeito, como a um igual, como um irmão em Cristo. Paulo até assume diante de Filemon a responsabilidade de estar ressarcindo Filemon qualquer prejuízo que Onésimo tenha dado a ele. E é interessante, meus irmãos, que o texto que nós lemos aqui, o versículo de número 20, Paulo expõe que, após ter exposto que Filemon deveria fazer isso, não segundo a autoridade, não seguindo, e segundo a autoridade apostolar, a autoridade de Paulo como um apóstolo, mas em obediência e com amor, ao receber Filemon, ele deveria agir desta forma. Paulo ele coloca aqui no verso 20 ainda mais peso nessa questão do amor, nessa questão dele estar querendo que Filemon seja obediente a Cristo e a palavra em amor receba Onésimo. Então, conforme nós lemos, ele diz: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. E que benefício é este? O benefício de que Filemon seja recebido como um irmão, receba como irmão a Onésimo. Que Filemon haja com carinho, com amor para com este que também recebeu a Cristo como seu Salvador e esteja assim, desta forma, agindo como um cristão. Então Paulo pede a ele que ele seja favorável a Onésimo. Paulo se sente beneficiado
por Filemão, se ele agir desta forma. E algo que me chama muita atenção, meus irmãos, neste verso, é o que Paulo fala no final deste verso, quando ele diz: reanima-me o coração em Cristo. Paulo está dizendo que ao Filemão agir em obediência a Cristo, demonstrando amor por Onésimo, o coração dele, ele estaria com o seu coração reanimado, que voltaria ao coração dele o ânimo. E é algo muito importante de nós observarmos aqui o contexto em que Paulo estava escrevendo esta carta. Ele estava preso, tanto é que no final da carta você vai ver que Paulo ele nutre a esperança de ser liberto. Nós não sabemos se ele foi até Colossos ou não, se ele tratou com Filemão pessoalmente, tendo em vista que essa igreja ele não conhecia, que essa igreja foi plantada por Epáfras. Mas você pode observar que Paulo ele tinha o desejo de voltar àquela igreja, tinha o desejo de ser solto, esperava em Deus que fosse solto da prisão, e provavelmente ele o foi, mas nós não sabemos se ele foi para Colossos. Mas este irmão que estava preso, este apóstolo que estava preso, ele tinha muitas tristezas no seu coração. Aqueles que o abandonaram, aqueles que amaram o presente século, mas depois até voltaram a conviver com ele, como no caso de Demas, mas este apóstolo, ele tem o desejo de ter o coração reanimado, ter alegria no coração de ver Filemão agindo como um servo fiel de Cristo Jesus. Meus irmãos, que alegria é quando nós olhamos para a igreja e vemos cada um dos filhos de Deus, não somente aqueles que são subordinados, mas aqueles que estão na liderança, todos aqueles que estão servindo ao Senhor, seja em cargo de liderança, seja ajudando aqueles que estão na liderança. Que alegria é observar que eles estão vivendo a vida cristã, como a palavra instrui. Que eles estão abrindo mão de muitas coisas que às vezes são o seu direito, para que a palavra de Deus seja cumprida em suas vidas. Filemão tinha todo o direito de aplicar a lei romana a Onésimo, porém Paulo pede para que Filemão abdique desses direitos e receba Onésimo como um irmão em amor. Nós somos, meus irmãos, instados pela palavra, exortados pela palavra de Deus, a pensarmos nos nossos direitos adquiridos, tanto os direitos civis quanto os direitos na casa do Senhor. Temos muitos direitos. Além dos nossos deveres, temos os nossos direitos. Mas que alegria é ver que os irmãos servem ao Senhor em obediência, em amor a Cristo Jesus, e que muitas vezes abrem mão de certos direitos para que haja comunhão, para que haja alegria no Senhor. Que alegria será se na minha, na sua vida, na nossa vida, nós estivermos vivendo não de acordo com aquilo que nós achamos melhor, que nós achamos que devemos ter, porque é nosso direito, mas em consonância com a palavra, viver em amor, debaixo do cuidado de Cristo, expressando o amor uns aos outros. Que alegria será e que ânimo dará ao coração de cada um dos servos do Senhor ver a igreja vivendo aquilo que é ensinado na palavra do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu exercício devocional. Amém.